Olá, bom dia, terceira série, tudo bem? Professora Daiane está aqui com vocês para falar aí trazer algumas informações adicionais sobre os nitrocompostos, tá? Então, nas aulas anteriores aí eu falei, resumidamente, nós falamos sobre as aminas, as amidas, e hoje vamos falar um pouquinho sobre os nitrocompostos, tá? Então, nitrocomposto é a cadeia carbônica, né, a cadeia orgânica que apresenta o grupo funcional nitro, tá? Ou, né, o NO2, certo? Então, quando nós temos o grupo nitro, nós chamamos este de nitrocomposto, ok? Onde nós temos aí um nitrogênio e 2 oxigênios na fórmula molecular, certo? Nós temos aí algumas informações sobre estes compostos, né? Por exemplo, sobre nomenclatura, tá? Deixa eu ajeitar aqui para vocês. Onde a nomenclatura oficial segue a regra de usar o termo nitro como prefixo, né, anterior ao prefixo da quantidade de carbonos. Então, você tem primeiro a palavra nitro, né, depois a quantidade de carbonos, o prefixo da quantidade de carbonos, mais o infixo com o tipo de ligação e a terminação O. Ou seja, mais simples relembrar que você só vai utilizar o termo nitro e o restante é o nome do hidrocarboneto, tá? Então, se você observar, por exemplo, o nosso primeira molécula que aparecia aqui, né? Nós tínhamos então o nitrometano. Ele é um átomo de carbono, né? Com os seus hidrogênios, com o seu CH3 aqui, e nitrogênio e 2 oxigênios. Então, nós temos ali o composto chamado de nitrometano, certo? Se tivesse mais um átomo de carbono, seria nitroetano, né? Com 3 átomos, nitropropano, tá? E assim consecutivamente, né? Temos outros exemplos aqui, onde nós podemos observar sempre a mesma questão, mesma situação da nomenclatura, então sempre usando a nomenclatura da mesma regra de hidrocarboneto, onde você usa os prefixos para a quantidade de carbono, met, et, prop, but, pent, né? Ex, hept, oct, non e dec para 10. Claro que tem mais cadeias com mais átomos de carbono além do 10, porém no nosso conteúdo aí de terceira série são abordados apenas até a cadeia com 10 carbonos, tá? Então, caso haja oportunidade aí, nós podemos estudar ainda alguns outros compostos, né? Conforme o nosso tempo for favorecendo aí, a gente pode estudar compostos com mais de 10 carbonos. Até no nosso material nós temos só até o 10, certo? Então, aqui os exemplos, né? Como eu falei, 2 átomos de carbono, nitroetano, né? 3 átomos de carbono, nitropropano, certo? E a partir de 3 átomos, você sempre indica o número do carbono que ele se encontra, o nitro, né? O grupo nitro, tá? Porque, por exemplo, no nitropropano, ele pode estar aqui no átomo 1, como está esse aqui, né? Como ele poderia estar no átomo 2 de carbono aqui, então, ó, 2 nitropropano, né? Aí, mesma coisa, 4 átomos, a partir de 4 a gente vai indicar, a partir de 3 já vai indicar, né? Ó, o grupo nitro está no carbono 1, então 1 nitrobutano. Sempre as mesmas regras que vocês já conhecem, tá? Ah, ele está aqui no último átomo de carbono à minha direita.
Então, eu vou começar a numerar por aqui, 1, 2, 3, 4, e aí eu coloco 4 nitrobutano? Não, porque o carbono inicial da cadeia tem que ser aquele mais próximo do grupo funcional, certo? Então, mesmo que esteja na extremidade aqui da direita, eu começo a nomenclatura, a numeração por aqui, por este carbono aqui, né? Por este aqui, no caso do nitropropano, este aqui no nitrobutano, tá? Mesma coisa aqui embaixo, ó. Temos aqui, aqui o nitropentano e ainda temos uma ramificação de metil aqui embaixo, aqui no finalzinho da cadeia. Então, da mesma forma, começa-se por aqui, mas eu conto átomos de carbono para a nomenclatura. O NO2, ele está na nomenclatura aqui, ó, nitro, né? O restante, ó, são 5 átomos de carbono. Aqui não é carbono, ele não vai aparecer aqui no final do nome, né? Então, aqui 1, 2, 3, 4, 5 átomos, lá, ó, nitropentano. E no carbono 4, o metil. Então, como sempre, né, falei, começando a numeração do átomo de carbono mais próximo aqui do grupo funcional, beleza? Temos os outros exemplos que aparecem aí com o anel aromático, por exemplo, né? Onde nós temos o chamado aqui de nitrobenzeno, tá? Nitrobenzeno é simplesmente o anel aromático, né? O benzeno aqui ligado ao grupo NO2, né? Temos aqui outros grupos, por exemplo, quando nós temos aqui uma ramificação de metil, onde esta cadeia, né, aromática com uma ramificação de metil, ela também pode ser conhecida por tolueno, tá? Então, nós teríamos também essa outra opção de nomeá-lo como nitrotolueno. Aqui, o segundo exemplo, onde aparecem 3 grupos nitro, então indicou-se aqui 1, 3 e 5 trinitrobenzeno, tá? Também posso mostrar aqui a questão do TNT, que é trinitrotolueno. Então, ele é tolueno porque tem esse CH3 aqui ao anel aromático, aqui, assim como aquele ali em cima também é chamado de nitrotolueno, tá? Então, se não existisse esses nitros aqui, ele já seria conhecido também ou por metilbenzeno ou por tolueno. Como lá em cima, com um grupo nitro, ele ficou chamado de nitrotolueno. Aqui, se tivesse 2 grupos nitro, seria dinitrotolueno. Como tem 3 grupos, né, trinitrotolueno, né, o explosivo aí mais conhecido como TNT, certo? E a nomenclatura também inclui a numeração, né, 2, 4 e 6 aqui. Lembrando que nós temos também aquela situação que podemos escrever orto, meta e para, né? Então, quando nós temos aqui a distribuição, né, dos grupos nos carbonos, se for no carbono 1 e 2 é orto, se for no carbono 1 e 3 é para, e se for 1 e 4 pode ser chamado de meta, tá? Também tem essa opção, mas aqui como são 3, então trinitrotolueno. E aqui o dinitrotolueno, DNT, né, que tem então 2 grupos do nitro aqui, mais o metil ligado ao anel aromático, certo? Aqui também um exemplo de utilização aí dos grupos, né, dos grupos nitro, que além de ser usado em várias coisas como explosivos, né, o polímero que é utilizado em cabos de panela também é feito com grupos de compostos nitrogenados, né, ferramentas, interruptores elétricos. Nós vamos ver isso bastante aí no terceiro bimestre, quando falarmos sobre os polímeros, tá?
Além disso também, né, ele é utilizado aí em tampas, laminados, aquele material de que se utiliza para fazer móveis, né? Antigamente a gente chamava de fórmica, hoje em dia mais é utilizado nos pisos mesmo, né? Os pisos laminados, revestimentos, tintas, vernizes. Também é encontrado em pomadas para queimaduras, né? Que possuem aí alguns grupos nitrogenados. Um deles, conhecidos aí por picrato de butambeno, também que tem o princípio ativo aí dos grupos orgânicos nitrogenados, tá? Do grupo nitro, por exemplo. E ali trazendo, né, algumas curiosidades, né, sobre este grupo. Também acrescentar aqui a informação para vocês que o nitrobenzeno é um dos mais que já chegou a ser usado aí como estopim para desencadear a reação de bomba atômica de plutônio. Então ele é um dos mais importantes aí dos grupos dos nitros, tá? Hoje em dia é utilizado bastante para demolição em construções, né? E aqui mostrando também para nós o outro nitrocomposto de cadeia aberta, que é usado como explosivo aí em dinamites, é o TNG, que é o chamado de trinitroglicerina. Então tem o TNT, que é o trinitrotolueno, e o TNG, que é a trinitroglicerina, tá? Também temos esta cadeia, que daí não é uma cadeia aromática no caso, né? Que é bastante utilizada aí nas dinamites, tá? Trinitroglicerina também é utilizada aí como em algumas outras situações, como vasodilatador, no caso de risco de infarto, né? Então, para diminuir o risco de infarto para pessoas que estejam com as veias entupidas já, né? Arriscando-se a sofrer de um infarto, tá? E aí, algumas, né, últimas informações aí para esta aula sobre a questão de propriedades físicas, né, desses compostos que são aí polares, né, que tem a força intermolecular do tipo dipolo permanente, né, pontos de fusão e ebulição elevados, quase todos insolúveis em água, né, e o fato de serem explosivos mostra que eles são compostos bastante reativos, então eles reagem muito facilmente, né, sendo que os aromáticos são tóxicos e possuem odor desagradável. A temperatura ambiente são líquidos mais densos do que a água, conforme aumenta a massa molar, vão ficando cada vez mais viscosos, né? E aí uma imagem só para finalizar, né? Como para relembrar aí a questão do uso da TNT e também da TNG como explosivos aí em mineradoras, beleza? Então, por hoje é isso, né? Na semana que vem nós continuamos aí com alguns exercícios de revisão de conteúdo para nossa avaliação aí que será agendada para a próxima semana, ok? Então, bom final de semana que se aproxima, boas aulas, bons estudos e até a próxima terceira série.